Começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto de hoje é prisão temporária e o nosso convidado é o Dr. Eliaser Costa Vieira. Ele é juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. Doutor, é uma satisfação tê-lo conosco no nosso programa. Prazer é todo nosso. Nós vamos abrir este primeiro bloco fazendo um panorama histórico, né? E é possível fazer realmente esse panorama histórico da evolução na situação dos presos provisórios no Brasil? O que mudou ao longo do período que foi instituído até os dias de hoje? Bem, antes de falar sobre o Brasil, vou começar a fazer o histórico da prisão provisória desde os tempos antigos. E já lá na antiguidade, na Grécia, no Egito, notou-se que havia necessidade de afastar temporariamente a pessoa do meio em que convivia. Um instituto muito forte nisso aí encontra-se na Bíblia, quando foi determinado a Josué que criasse cidades-refúgios para Israel. E foram criadas então 6 cidades, 3 de um lado do Rio Jordão e 3 do outro lado do Rio Jordão. E para que servia isso? Ora, uma pessoa, quando ela cometia um determinado crime, e naquele período eles estavam ainda na lei do dente por dente, olho por olho, ou seja, talis et talis, ou lei de talião, essas pessoas, se elas alcançassem uma dessas cidades refúgio, ali elas permaneceriam, ou seja, reclusas na cidade, afastadas do seu convívio, que é um tipo de prisão provisória, até que fossem julgadas pelo Conselho de Anciãos, que era composto de 24 pessoas nessa cidade. Ao serem julgadas, se porventura fossem condenadas, em regra a condenação era pena de morte, essas pessoas eram jogadas para fora dos muros da cidade e ali eram apedrejadas até a morte. Quando elas eram consideradas inocentes, elas permaneciam dentro da cidade até que o sumo sacerdote morresse. Ao morrer o sumo sacerdote, elas passavam a ter o direito de transitar novamente por onde quisesse entre o Estado de Israel. Então veja, aí começou a surgir o Instituto da Prisão Provisória, do julgamento em si por 24 anciãos, que evolui para o nosso mundo de hoje, principalmente no Brasil, para o Tribunal do Júri. Bom, isso foi avançando, passamos por Roma, e também os institutos de Roma era a mesma coisa, com pouca diferença em relação aos crimes militares, onde as pessoas eram presas nos exércitos que caminhavam em guerras, mas os civis eram julgados dessa mesma forma, tendo um período de prisão provisória. Veio para nós, através de Portugal, na colonização, e aqui nós passamos a ter também os presos, e inclusive algumas pessoas que vieram de Portugal para cá já vieram presas, e aqui foram mantidas presas, e o Instituto continuou como prisão provisória. Para você ter uma ideia, Tiradentes, até o seu julgamento definitivo, ele ficou provisoriamente preso, até que ocorresse o julgamento e a decisão de que ele deveria pagar a pena com a sua vida. Isso veio avançando, de uma forma cada vez mais se aperfeiçoando, e chegou os dias de hoje, em que nós temos 5 espécies de prisão provisória e, por juristas, chamar de prisões processuais, né? Nós temos a prisão temporária, que é a mais recente, nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão preventiva, nós temos a prisão decorrente de uma decisão de pronúncia e nós temos a prisão decorrente de uma sentença penal condenatória, mais ainda podendo ocorrer o recurso. Doutor, o Brasil é o 4º país do mundo em encarceramento, um lugar que não queremos ocupar. Como mudar essa realidade? Quais medidas a serem aplicadas? O grande problema do Brasil é que ele não investe como deveria investir na questão, primeiro, de educação, que a educação é a base de tudo. A educação leva a pessoa a saber cuidar melhor de sua segurança, a saber cuidar melhor também de sua saúde. A pessoa, por não ter educação, ela se envolve em situações que ela perde a noção de regra social, de limite social, ela passa a viver à margem da sociedade,
ela não é resgatada por nenhuma atividade social do tipo atividade de esporte para os menores ou atividade de lazer para as pessoas que não praticam esporte, mas têm outras atividades que possam ser praticadas, consumindo o tempo da pessoa ainda em idade jovem, ainda que não adolescente, mas um jovem adulto. E lá na frente, um trabalho também de recuperação de pessoas que se envolvem com o alcoolismo ou com as drogas. Se nós tratássemos bem dessas pessoas, observando esse viés, com certeza nós não acabaríamos com o crime, porque o crime é um fato social, mas nós diminuiríamos em muito a incidência do crime, principalmente os crimes violentos, em que há ou a retirada da vida, ou se não a retirada da vida, uma violência tão grave contra a pessoa que leva essa pessoa a ter medo até de estar no convívio social, no meio social. Mas se nós atuássemos de forma primeira na educação e depois, por consequência, na saúde, na segurança. Quando eu falo de segurança aqui, falo tanto de segurança física como de segurança mental. No tratamento das pessoas que se envolvem com as drogas, quer sejam lícitas ou ilícitas. E também com a prática esportiva, o lazer, com certeza nós não precisaríamos gastar tanto quanto gastamos com um preso. Porque um preso, por mais barato que ele saia hoje, ele não consome menos que R$2.000 por cada um do Estado. Mais recursos para a construção de novos presídios são importantes, mas esse dinheiro seria mais bem aproveitado se fosse aplicado de forma preventiva? Sim, veja só, aí nós temos dois pontos a serem observados. Primeiro, é que nós chegamos num ápice da curva, uma curva que é ascendente e ela pode caminhar subindo ou entrar na descendente. Nós estamos nesse ponto que eu chamo de máximo, em que se nós só investirmos em educação, saúde, segurança, lazer, a sociedade está tão corrompida e tão atacada por elementos que vivem à sua margem, que ela não conseguiria ter paz suficiente para enfrentar outros problemas que ela deveria. Então, neste momento, nós temos que investir em presídios, não tem outra alternativa. Mas nós temos que ter um plano, pelo menos por 20 anos, de forma que este investimento no presídio ele ocorra de uma forma descendente e o investimento na educação, saúde, segurança, no lazer, no tratamento das pessoas que são viciadas, seja ascendente. E com certeza vai ocorrer um ponto de encontro entre essas curvas ascendentes e descendentes, cujo resultado será favorável à sociedade e bem mais econômico do que é hoje. Embora vigente até hoje, a prisão é vista como a solução ideal para que o indivíduo seja punido? Bom, existem vários filósofos que falam a respeito. Se você for pegar lá César Beccaria, que era um estudioso do assunto do século XVIII na Itália, ele fala muito bem a respeito e foi quem melhor trouxe a ideia da aplicação da pena quando escreveu um livro famoso, que todos que são da área do direito conhecem, dos delitos e das penas. Para ele, não resta outra alternativa que não seja o afastamento da pessoa que cometeu um crime do meio social, aplicando-se a ele uma pena proporcional ao mal que ele causou à sociedade. Mas, evoluindo já agora no final do século XX, mais precisamente na década de 70 e 80, um outro filósofo francês, Michel Foucault, quando ele escreve dois grandes livros, O Direito de Punir e depois
um outro que é fruto das palestras que ele deu no Rio de Janeiro em 1984, quando fala sobre a verdade e as formas jurídicas. Ali ele deixa bem claro que a sociedade deve evoluir para uma situação em que, se não abolir a pena, reduzi-la ao máximo e fazer com que a pessoa retribua ao Estado, à sociedade, o mal que fez de outra forma, que não seja uma pena principalmente privativa de liberdade. Mas são dois filósofos, nós estamos ainda agora, nesse momento, praticamente num viés entre o César Beccaria e hoje o Michel Foucault. Tanto que nós estamos evoluindo da pena privativa para uma pena restritiva de direito. Ou seja, nós estamos ao máximo tentando diminuir a privação da liberdade para fazer com que o cara, ao cometer o crime, ele pague pela pena que ele fez, pelo crime que ele fez, mas não preso, e sim solto, sendo ainda um homem produtivo. Seriam as restrições aos direitos dele. As penas restritivas de direito. Ao invés da pena privativa de liberdade. Ok. O senhor poderia comentar a frase: a liberdade é a regra e a prisão é a exceção? Sim. É só observar a própria história da humanidade e a forma como a pessoa evolui no seu ambiente social. Ou seja, a criança, ao nascer, ela nasce no meio dos seus entes queridos, vindo de sua mãe, próximo normalmente do pai ou dos avós, dos irmãos, dos tios, das pessoas mais próximas a ela, ou seja, em ambiente de liberdade, devendo ser mantido nesse ambiente por toda a sua vida e morrer em liberdade. A exceção é exatamente uma medida de extrema violência quando se tira essa pessoa desse ambiente livre, desse ambiente social em que ele tem total liberdade, claro, dentro de determinados limites preconizados por nosso sistema jurídico e constitucional, para colocá-lo em um ambiente de restrição total ao seu direito de ir e vir. É claro que é uma exceção à pena privativa de liberdade. Ok. Doutor, agora nós vamos para um breve intervalo. E você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco, continuaremos com o tema prisão provisória. Qualquer cidadão que identifica dano ao patrimônio público pode promover uma ação popular. E qualquer cidadão também pode consultar as últimas decisões desses casos no site do tribunal. Basta acessar www.tjs.jus.br, clicar no banner Ações Populares, escolher a ação que quer acompanhar e pronto! Acesse www.tjs.jus.br. Olá, voltamos nesse segundo bloco e continuamos com o assunto prisão provisória. Vamos agora para esse segundo bloco, doutor, abrindo com a pergunta: o número de presos aumentou de forma absurda e as condições de sobrevivência nas prisões são mínimas. Deve-se ter mais cuidado na hora de aplicar prisão provisória, já que uma prisão injusta marca para sempre a vida de um ser humano? Sim, veja só, na realidade, o que ocorreu no Brasil é que a vida, ela, em razão das questões sociais, ela perdeu de tal forma o valor para determinados indivíduos que é muito fácil você encontrar pessoas falando que qualquer coisa, qualquer motivo, dá um tiro no outro, dá uma paulada, uma facada. Isso no meio de pessoas que são ditas honestas. Calcula como isso ocorre, esse tipo de linguajar, no meio das pessoas que vivem envolvidas com o crime. Para se ter uma ideia, no ano de 1990, a Inglaterra, com quase 60 milhões de habitantes, durante um ano inteiro, teve 15 homicídios. No ano de 2005, Portugal, com
cerca de 9 milhões de habitantes, minto, com cerca de 16 milhões de habitantes, em 2005, durante o ano inteiro, teve 9 homicídios. Aqui na Grande Vitória, em determinados finais de semana, chegamos a ter 20 homicídios. Veja a diferença entre nós e eles. E o pessoal ainda fala que nós viemos de Portugal. Mas lá, a vida não perdeu o valor como se perdeu aqui. Então aqui as pessoas elas não dão valor à vida. Elas não se importam com suas vidas e nem com a vida do terceiro. Então nós temos que investir por muito tempo. Isso é questão de tempo, para que consigamos trazer de volta esses valores. Além disso, o que a gente tem que analisar com relação ao aumento de prisões é que até cerca de 10 anos atrás, nós não tínhamos sistemas informatizados. Tudo era datilografado. Todas as fichas das pessoas criminosas eram datilografadas ou lançadas em livro. Não existia uma conexão segura entre poder judiciário e poder judiciário, polícia e polícia, justiça e polícia. Hoje, nós disponibilizamos, só para você ter uma ideia, do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ou seja, eu decreto uma prisão aqui e essa pessoa pode vir a ser presa em Rondônia e vice-versa. Poucos dias atrás, tive a oportunidade de estar com uma pessoa que foi presa e conduzida à minha presença para ser julgada. Essa pessoa praticou o crime aqui em 99. Fugiu para o Pará para conseguir se livrar de uma condenação aqui no Espírito Santo. Chegou lá, voltou a praticar um outro crime em 2005. Lá foi apenado com 6 anos de reclusão nesse segundo crime. Fugiu de lá para não se ver presa lá, pensando que nós tínhamos nos esquecido dela aqui. A questão de 2 meses atrás, pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão, essa pessoa foi presa em Vila Velha, porque existiu um mandado de prisão do Pará e existiu um mandado de prisão do Espírito Santo. Ela agora está presa, cumprindo pena em razão do crime do Pará e respondendo ao processo que ela pensava que nós tínhamos esquecido do crime que ela praticou em 99. Ou seja, todo esse meio utilizado hoje com o recurso da informática, em que as viaturas que estão nas ruas, elas de imediato, ao se deparar com a pessoa, elas pegam a identidade e levantam no sistema se existe um mandado de prisão contra essa pessoa. Uma viatura, ao estar na rua, simplesmente pela placa do veículo, ela tem condições de verificar se esse veículo tem uma restrição de furto ou roubo. Então ela não precisa nem abordar o veículo, ela simplesmente passa a acompanhar o veículo para que esse veículo seja interceptado por mais viaturas na frente e, em regra, são pessoas que estão naquele veículo com mandado de prisão. Então, em razão disso, aumentou. Primeiro, porque não se dá valor à vida no Brasil e pratica-se qualquer crime. Depois, porque nós temos esses instrumentos que nos auxiliam. Então, aumentou demais a quantidade de pessoas presas no país. Para você ter uma ideia, em 2006, quando assumimos a Vara de Execução Penal de Viana, e ali nós tínhamos cerca de 3 mil presos condenados no Estado e 2.500 presos provisórios. Hoje, nós temos já em torno de 14 mil presos no Estado. Em menos de 6 anos, nós praticamente quadruplicamos a quantidade de presos no Estado. É a modernidade aí trazendo agilidade nesse combate ao crime. Isso, exatamente. Isso não quer dizer que tenha aumentado nessa mesma escala a criminalidade. O que aumentou é a eficiência do Estado através desses novos instrumentos para se alcançar a pessoa que praticou o delito. E como avaliar, doutor, a situação dos presos temporários aqui no Estado do Espírito Santo? Nós tivemos uma situação muito ruim no Estado, tanto que em 2006 ocorreu uma crise no sistema penitenciário, com a queda, não sei se você se lembra, da penitenciária de segurança máxima de Viana, em que pessoas foram decapitadas e ali foi implantado um verdadeiro terror. Os presos quebraram tudo e fizeram barricadas dentro da penitenciária com entulhos para impedir que a polícia conseguisse entrar. E depois de uns 4 dias, a polícia, através de treinamento de cães,
para que eles suportassem gás lacrimogêneo. Jogou o gás dentro do presídio e soltou os cães, e aí conseguiu chegar a esses presos e imobilizá-los. Aí teve a queda da Cascuve, também Ariviana, queda da penitenciária regional de Linhares, da antiga, e não existe mais, penitenciária regional de Caxias, também chamada de Monte Líbano, depois a Cascuve V e a antiga Casa de Passagem, aqui em Vila Velha. Tudo isso fez com que nós repensássemos tanto o modelo de execução penal do Estado, vem evoluindo, a ponto de nós termos, o Judiciário tem encaminhado há poucos dias atrás, com o apoio do Executivo, um projeto de lei, a primeira lei de execução penal do Estado no país, porque a gente está tentando modernizar, e o Estado, através da Secretaria de Justiça, tentou e conseguiu melhorar muito, construindo diversas penitenciárias, tanto para regime fechado como semiaberto, femininas e masculinas, e também centros de detenção provisória, o que diminuiu a angústia e o sofrimento dos presos no que se refere às condições de acomodação do preso. É claro que o preso ele sofre por estar preso, mas estou falando em termos de acomodação. Isso melhorou. Esperamos que o Estado continue nessa política e a gente mantenha as pessoas com o mínimo de dignidade na prisão. Com relação aos presos provisórios, a eles são assegurados os mesmos direitos daqueles que estão lá na prisão, já condenados? A maior parte dos direitos, sim, porque a Lei de Execução Penal, ela fala em determinados artigos que esses benefícios se estendem aos provisórios. Agora, nem todos são estendidos. Tipo, o trabalho para fins de a pessoa receber alguma remuneração, essa aí só ao preso condenado. A pessoa recebe pelo trabalho que desempenha nas prisões ou até fora delas, uma remuneração dividida em 3 partes. 1/3 vem para o próprio preso, 1/3 vai para a sua família e o outro terço é depositado na forma de pecúlio, de forma que o preso, ao ser colocado em liberdade, progredindo de regime semiaberto para aberto ou livramento condicional, receba uma quantidade de dinheiro que seja talvez suficiente para ele iniciar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conceder alvará para levantamento de pecúlio da ordem de R$6.000 para um preso que trabalhou em um dos nossos presídios. Ou seja, com esse dinheiro, se ele souber administrar, ele vai ter condições, se não conseguir emprego no mercado, fazer um carrinho de pipoca, um carro talvez de cachorro-quente, um carro de churrasquinho, alguma coisa. Ou seja, ele tem condições de comprar as ferramentas para ele começar a trabalhar de forma autônoma. Ele vai ter um mínimo de recursos, se ele souber usar, para iniciar a sua vida aqui fora. Já o preso provisório, além dele não ter essa oportunidade, ele tem algumas restrições com relação às saídas. O preso condenado no regime semiaberto ele tem direito a saídas para visitar seus familiares. O preso provisório ele não tem direito a essa saída, salvo os casos em que o juiz, entendendo plausível, conceder a ele o direito de estar no velório de um pai, da mãe, da esposa, do esposo ou de um filho. Nós separamos aqui uma frase de Mirabete para que o senhor discorra. Sem a prisão, é impossível ou improvável que se leve bom termo às investigações, com o esclarecimento dos fatos. Existem determinados crimes que, por sua natureza, pela forma como são praticados, principalmente aqueles crimes que a gente chama de praticados por organizações criminosas ou grandes quadrilhas que ainda não se tornaram uma organização criminosa, se não ocorrer a prisão, não se consegue levar a bom termo nem a investigação, nem mesmo a persecução penal, ou seja, a própria ação penal, ela vai estar, por certo,
inviabilizada. Por quê? Uma organização criminosa ela é tão poderosa na sua ação e os seus tentáculos são tão fortes e alcançam, às vezes, até pessoas da própria área de investigação, quando não chegam a intimidar os magistrados ou o próprio Ministério Público. E nós vemos situações dessa natureza em que, por vezes, magistrados têm que andar protegidos em razão de que as investigações que eles estão trabalhando levam as organizações a se voltarem contra eles, sem dizer nome de magistrado, porque ainda está sob proteção, e nem a própria ação que foi desenvolvida. Tivemos um fato em São Paulo, a organização era tão forte que o magistrado decretou a prisão de parte da organização, mas outra parte ficou lá de fora. E o magistrado passou a ser o tempo todo, tanto ele quanto esposa e filhos, protegidos por policiais federais, a ponto de a agenda pessoal dele ser primeiramente analisada por delegados para verificar se ele podia ou não, tipo, ir a um shopping, ir a um casamento, a um aniversário, ir à igreja em determinados dias e horários, em razão da circunstância da organização criminosa que ele estava trabalhando. Doutor, o contexto político no qual a prisão temporária foi introduzida mostra que a medida teve por objetivo tentar reduzir a crescente criminalidade nacional. De fato foi assim? E nos dias atuais, essa medida contribui para diminuir essa criminalidade? A prisão temporária, na realidade, ela foi um substituto de uma antiga prisão que existia no modelo de 67 até do modelo de 46, modelo constitucional, que era chamado prisão para averiguação. Com a Constituição de 88, essa figura deixou de existir. Em substituição, em 1989, veio a prisão temporária, ou seja, um instrumento para facilitar a autoridade policial quando ela ainda não tem elementos suficientes para o pedido de uma prisão preventiva, quais sejam os elementos previstos no artigo 312, que é garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, se não tiver nenhum desses elementos. Mas ela tem a materialidade e o indício fraco. O indício não é forte, é um indício fraco. Mas ela convence a autoridade, ou seja, o juiz, de que se porventura essa pessoa não for afastada do seu convívio social, ela inviabilizará o caminhar da investigação, ela dificultará o caminhar da investigação. Daí, existe essa prisão temporária para que essas pessoas sejam afastadas por prazo de 5 dias ou 30 dias, caso o crime seja tipo doloso contra a vida, tráfico de drogas e alguns outros crimes que são considerados hediondos. Esse prazo pode ser renovado por igual período, 30 dias para os hediondos e mais 5 dias para os outros crimes. Existem circunstâncias do tipo roubo, estupros, que não há outra alternativa que não seja a autoridade, diante de elementos que indiquem que determinada pessoa é o autor, é a autora do crime de estupro, de levá-la para a cadeia e lá colocar sua foto em jornais para que outras vítimas, vendo essa pessoa, possam identificá-la e aí sim ter um indício muito forte de sua autoria. Ok. Doutor, agora nós vamos encerrar o nosso programa. A produção agradece a sua participação. E você também que nos acompanha, nós agradecemos a sua audiência e continue conosco nas nossas próximas edições. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.